Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Ricardo Jorge, professor do FB Online e do Colégio Farias Brito. Estamos aqui para fazer o comentário dessa prova de Biologia em sua segunda fase da UES 2026.2. Essa prova teve 20 questões e nós tivemos os assuntos de Biologia distribuídos entre essas 20 questões com uma ênfase, com mais questões voltadas, por exemplo, para a histologia animal e também para a genética. Encontramos ainda assuntos recorrentes da ecologia aparecendo em algumas questões. Vamos falar sobre questões por questões que aparecem, questão por questão que aparece nessa prova. A primeira questão, ela trata sobre níveis de organização dos seres vivos. Que é um assunto inicial dentro da citologia, estabelecendo as características daquilo que são ecossistemas, do que são moléculas, do que são tecidos e organismos. Uma questão bastante simples, conceitual. A segunda questão, pessoal, ainda dentro do assunto citologia, trata sobre as diferenças dos tipos celulares, procarióticos e eucarióticos, células animais e células vegetais. Também uma questão conceitual na qual você precisa saber as características morfológicas que diferenciam esses tipos celulares. A terceira questão, pessoal, ainda sobre citologia, trata sobre divisão celular, para que você, então, entendesse, para que você pudesse discernir, descrever, para que você pudesse entender as características que aparecem em cada uma das etapas do ciclo de divisão celular. A quarta questão, pessoal, uma questão bastante interessante, em que numa única questão foi possível fazer uma abordagem da grande parte dos tecidos que formam os seres vivos, precisamente os animais. Foi uma questão sobre histologia animal, que abordava assuntos tratando de tecido ósseo, tecido adiposo, tecido sanguíneo, tecido de revestimento. Então, uma questão bastante interessante em que ele pôde contemplar, numa única questão, os vários tipos teciduais. Essa foi a questão de número 4. A questão 5 trata sobre fungos. E, mais uma vez, a UES traz em seu vestibular, como costuma fazer nos últimos anos, uma questão em que trata das características e da classificação desses fungos e da sua aplicabilidade na saúde humana e também na produção de alimentos. A sexta questão, pessoal, fala sobre protozooses, e especificamente um tipo de amebíase, um tipo de ameba, que provocou e causou a morte de uma criança no município de Caucaia, aqui no estado de Ceará, alguns meses atrás. É uma doença que pede a característica da contaminação desse tipo de protozoário. A sétima questão foi uma questão bastante curiosa e talvez tenha trazido para boa parte dos alunos que fizeram a prova um certo temor no primeiro momento, pois tratava de uma relação entre a utilização de um medicamento e os casos de calvície. Mas ao longo da leitura da questão, nós conseguiríamos certamente identificar os pontos que apresentavam com erro. É uma questão que trata sobre aspectos externos, sobre questões ambientais, afetando as manifestações genotípicas, alterando a expressão fenotípica dos indivíduos, especificamente tratando sobre calvície. A oitava questão, mais uma vez, traz uma questão sobre histologia, agora falando sobre tecido muscular. A nona questão é uma questão que trata sobre membrana plasmática dentro do assunto citologia, especificamente falando sobre o transporte ativo que ocorre pela bomba de sódio e potássio, a sódio-potássio ATPase. A 10ª questão fala sobre evolução e sobre os fatores evolutivos que agem na população durante o processo de seleção natural, uma questão bastante interessante, em que você também atrela isso, associa isso, esses fatores evolutivos sobre a população. A questão também faz uma abordagem sobre genética das populações. A 11ª questão, ele pede que façamos uma correlação entre a reprodução em animais e a reprodução em vegetais. E nessa 11ª questão, nós queremos aqui chamar a atenção de todos vocês que, durante a formação de gametas nas plantas, e a questão trata como exemplo as angiospermas, a formação de gametas ocorre por mitose. Lá nas plantas, a meiose ela é espórica, ou seja, ela forma um esporo, precisamente um megásporo. E a partir desse megásporo gerado por meiose, é que teremos 3 sucessivas mitoses para a formação, por exemplo, de um gameta feminino chamado de oosfera. Os gametas, portanto, lá nos vegetais, são produzidos por mitose e não por meiose. Apenas em animais, essa meiose é gamética.
E nessa questão, ele trata em seu item D, dessa prova de número 1, ela fala, por exemplo, sobre a presença de estruturas reprodutivas diferenciadas, o que é verdade dentro da reprodução sexual entre plantas e animais. Algumas espécies de plantas, como por exemplo as angiospermas, apresentam como órgãos reprodutivos as flores, enquanto os animais apresentam em sua reprodução sexuada órgãos copulatórios. Entendemos aqui, portanto, que é essa alternativa que deve ser marcada como verdadeira. Na 12ª questão, nós temos uma questão de genética que trata sobre dominância recessiva para ciclemia, para anemia falciforme. A 13ª questão, mais uma vez a UES, traz esse tema, diferenciar doenças adquiridas, hereditárias e congênitas. A 14ª questão fala sobre uma herança, sobre interação gênica, sobre uma genética para interação gênica. A 15ª questão diferencia a reprodução sexuada e assexuada. A 16ª questão é novamente uma questão de botânica, em que pede as características dos 4 principais grupos vegetais. A 17ª questão traz, é a nossa primeira questão de zoologia para essa prova, falando sobre moluscos, que é o filo, que é o segundo filo que apresenta a maior quantidade de indivíduos, somente está atrás de artrópodos, e são os moluscos, aqueles invertebrados mais vezes cobrados na UES. Moluscos é o carro-chefe dentro dos invertebrados para a UES. A 18ª questão fala sobre vertebrados, determinando a comparação entre os principais grupos de vertebrados, mamíferos, peixes cartilaginosos e peixes ósseos. A 19ª questão volta a falar de ecologia, e aqui fala sobre relações ecológicas. Esse é o assunto mais típico de ecologia nesta prova. Tivemos essa questão tratando sobre ecologia na prova. E a 20ª questão fala sobre neurotransmissores, inclusive seus aspectos relacionados ao ambiente. Nós diríamos que a 19ª questão é uma questão, de fato, sobre o assunto ecologia, e a 20ª questão ele traz uma relação entre neurotransmissores, sistema nervoso e os impactos provocados no ambiente, envolvendo também a ecologia. Esse é o desenho da prova da UES para o vestibular 2026.2 na sua segunda fase. No nosso entendimento, a questão foi uma prova extensa, de fato, com textos longos, mas acessível para aqueles alunos que tratam a matéria, tratam a biologia com muito cuidado, entendendo e estudando os seus detalhes e compreendendo as relações entre aspectos biológicos, intracelulares, extracelulares e ambientais. Por isso, nós acreditamos que o aluno Farias Brito certamente irá bem nessa prova. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.